João 4. O versículo de número 22. João 4, 22 diz o seguinte: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Repetindo a parte A. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Querido Deus, nos leva a te adorar em espírito e em verdade, não com palavra persuasiva humana, não com desejo de emoção, Senhor, mas uma fé que se derrama, que se quebranta, que se entrega, que não se preocupa com a opinião de homens, mas que vive a verdadeira palavra. Pai, usa-me. Mais uma vez eu te peço, usa-me como canal de bênção nessa noite para os teus filhos, Pai. Que essa igreja saia daqui mais que abençoada, Senhor. Porque abençoada ela já é. Eles te conhecem, Pai. Deus dá nas mentes, os ouvidos, os corações aqui cativos. Repreenda todo espírito roubador da palavra, Senhor. Repreenda o espírito de displicência. Repreenda, Pai, tudo aquilo que Satanás tem lançado para roubar a tua igreja. Senhor, que ninguém me veja, mas veja aqui a tua presença. Que as palavras que saiam de mim, não saiam de mim, mas venha do teu trono para edificar o teu povo. Os que concordam comigo, diz amém. Pode sentar, igreja do Senhor. Amados, a palavra do Senhor diz o seguinte: que Jesus percebeu, preste atenção aqui agora. É a palavra, eu sempre repito isso, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida e vida abundante. Se você quer aprender de Deus, você tem que ouvir a palavra. Se você quer crescer na graça e no conhecimento, você tem que ingerir, que comer a palavra. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, você tem que viver a palavra. A palavra tem que ser como um diadema na sua testa. Aonde você for, não precisa você carregar assim, porque ela está aqui dentro, na sua mente e no seu coração. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que Jesus percebeu que os fariseus tinham ouvido o comentário que os discípulos de Jesus, que Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista, ou seja, que o ministério de Jesus estava crescendo muito mais do que o de João Batista. E quando Jesus ouviu isso, ele sabia que ia criar confusão, porque os fariseus iam se levantar com inveja. Se eles já queriam a cabeça de João Batista por pregar um evangelho vivo e eficaz, imagina alguém pregando uma palavra, e não só a palavra, mas realizando sinais, prodígios e maravilha. E Jesus então saiu da Judéia para a Galileia, e no caminho tinha uma cidade, ou seja, no trajeto deles tinha que passar por Samaria. E na cidade de Samaria tinha uma outra cidadezinha pequena na região de Samaria chamada Sicar. E essa cidade, essa regiãozinha, ficava junto de uma herança, de uma fazenda, que Jacó, se você olhar bem a palavra de Deus, você vai ver que tudo acontece quase sempre no mesmo lugar. É sempre em Samaria, é sempre na Judéia, na Galileia, e não é só no Novo Testamento, não, no Velho Testamento também. O que acontece muitas vezes é que o nome foi alterado. E diz a palavra que essa herança que Jacó deu a José como herdade, ficava junto da cidade de Sicar. E nessa herança havia um poço. E Jesus, mais os discípulos que estavam caminhando por aí, Jesus mandou os discípulos ir comprar comida.
E Jesus sentiu um cansaço e ficou na beira dessa fonte, que diz a palavra, que ele sentiu sede. Mas se você ler bem o texto, chamar para si, você vai ver que Jesus estava criando um álibi, uma situação, porque tinha alguém naquele lugar que ele queria mudar a vida. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que Deus quer mudar a vida e a história. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus quer escrever com caneta de ouro uma página nova. E Jesus sentou ali, diz a palavra, que era a hora sexta, ou seja, próxima ao meio-dia. Jesus sentou junto naquela fonte e ficou lá sozinho. E diz a palavra que os samaritanos, eles não se entendem com os judeus, são fé diferenciada. Então eles pregam Jesus de forma diferente. Mas Jesus, que contraria o querer do homem, Jesus que quebra os protocolos impostos pelo homem, Jesus que veio com uma única missão, que era obedecer ao Pai Todo-Poderoso, Jesus contraria a vontade do homem. E diz a palavra que Jesus sentou naquela fonte e ficou lá. Agora me responda algo: alguém que está com sede vai chegar junto de uma fonte e ficar sentado, ou ele vai procurar um método de pegar água e beber? Logicamente vai procurar alguma forma de tirar água e beber. Mas Jesus não tirou a água, ele ficou ali sentado, porque as mulheres estrangeiras iam pegar água ao meio-dia naquela fonte. Ela não se misturava com a judeia. Então a samaritana, ao meio-dia, foi buscar água ali. E com quem ela dá de cara? Com o Senhor Jesus sentado junto do poço. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está sentado do seu lado hoje. E Ele tem algo para a sua vida. Se você acreditar, você vai ver, você vai ouvir e você vai sentir a presença dele aí no seu lado. Jesus estava sentado lá. E quando a mulher veio com o seu cântaro, a samaritana, pegar água, eu creio que é naqueles poços que desce com uma corda, né, parecendo uma cisterna, para puxar água. Jesus chegou, olhou para ela, fez assim: mulher, dai-me de beber. Ela achou aquilo um absurdo, porque judeus não se comunicam com samaritanos, e principalmente Jesus sendo um homem vestido diferenciado, um homem de forma diferente. Chegou para uma mulher estrangeira para procurar assunto, aquilo era impossível. E a mulher achou estranho e falou assim: como podes, tu judeus, pedir água a mim, que sou uma pessoa samaritana? Jesus olhou para ela e fez assim: mulher, se tu conhecesse, se tu soubesse quem está pedindo de beber, você ia pedir e eu ia te dar água viva. Meu irmão, se você conhecer verdadeiramente o poder de Deus, o Deus que está aqui nessa noite, você não vai sair daqui sedento, mas dentro de você vai fluir um rio que joga água, que jorra água da vida eterna. Aleluia. E quando Jesus falou isso para a mulher fez assim: mas você não tem vasilha, você não tem como pegar água, como você vai tirar água, o poço é fundo, de onde vem essa água? Por acaso és tu melhor do que o nosso pai Jacó? Porque ele e os próprios filhos, gado, bebiam desse poço. E tu agora vem me dizer que tem água diferenciada, de onde vem essa água? A mulher não entendia uma coisa, muitas vezes como a gente. Muitas vezes nós estamos procurando algo superficial, mas o que Deus tem para a gente é algo do sobrenatural. Muitas vezes estamos vindo à casa do Senhor buscando coisas pequenas, coisas que muitas vezes nada vale. A água que a mulher estava querendo ali era uma água que ela ia beber, mas depois tinha sede. E o que Jesus tinha para dar para ela era uma água que ia fazer ela o tempo todo nunca ter sede, mas
sim permanecer jorrando dentro dela, ó, a vida e a vida de Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, vemos para a casa do Senhor, apenas cultuamos, mas não mergulhamos no rio de Deus. Ouvimos louvores maravilhosos, ouvimos pregações maravilhosas, oramos, mas não houve nada dentro da gente, não houve mudança. Ei, olha aqui para